Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante da matéria de dinâmica circular em mecânica. Eu estou atendendo a pedidos, essa aqui foi uma questão que foi enviada para mim pelo e-mail, né, por um dos inscritos aqui do canal e eu estou aqui para resolvê-la, né, uma questãozinha bem puxada, uma questão que eu confesso que eu tive uma certa dificuldade para resolver, mas deu certo, consegui resolver. Ela faz parte daqueles materiais excelentes do Colégio Farias Brito, né? Aproveito aqui para deixar o meu elogio, como sempre, né? O trabalho excelente, primoroso que eles fazem, né? O pessoal do Colégio Farias Brito. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: é uma corrente metálica de comprimento L, cujos extremos estão unidos, ela foi colocada em um disco de madeira. O disco gira com uma velocidade angular ômega. Determine a tensão da corda, sendo a sua massa mzinho. Aí você vê, só de você ler essa questão, você vê que ela não é uma questão simples, né? Inclusive, quando eu li, eu já pensei logo, vixe, essa questão aqui precisa fazer integração. Mas não, gente, você consegue resolver sem utilizar a integração. Mas é preciso fazer uma consideração muito importante, que eu vou falar um pouco mais para frente, a respeito do pequeno pedacinho de corrente que você pega, né? Tem uma consideração a ser feita, que sem isso fica mais difícil de resolver, né? Beleza? Esse aqui é o desenho que vem na questão, você tem essa corrente aqui ó, nessa circunferência, digamos assim, ela começa a girar com velocidade ômega, e aí você vê que todos os pontinhos, quando eu pego qualquer pontinho aqui, vai ter uma certa tração T. E aí é isso que a questão quer que você descubra. Aí eu já fiz o desenho dela, é meio chatinho de fazer, eu já fiz previamente o desenho dela aqui, para poder a gente trabalhar. Então acho que eu vou até diminuir aqui um pouquinho a configuração aqui do Word para poder caber bem na tela. Pronto, ficou bem interessante. O desenho, a gente tem que fazer o seguinte: para poder resolver essa questão, é preciso você pegar uma pequena parte dessa corrente e aí trabalhar com a tração nesse pequeno pedacinho. E aí, lembrando que isso aqui é como se fosse, entre aspas, uma parte infinitesimal, muito pequenininha dessa corrente. E aí você vai ter o seguinte: ela tem uma certa massa, né, uma massazinha que eu vou chamar de M', esse pedacinho aqui. E ela vai ter uma tração para cá, eu já pus, e essa outra tração para baixo aqui também. E aí ela vai formar, aqui na parte do diâmetro, né? Aí a gente vê que ela vai formar dois ângulozinhos teta, teta para cá e teta para cá. E aí a gente precisa conhecer bem o conceito de ângulo, né? Porque o conceito de ângulo está relacionado com arcos, né? E aí a gente sabe disso, que quando a gente pega um ângulo alfa qualquer, ele é o arco dividido pelo raio, né? Isso aqui é o conceito de ângulo. A gente tem que estar muito por dentro do conceito de ângulo. O ângulo é o arco dividido pelo raio. Então, se eu quero saber esse arco aqui, o comprimento desse arco, ele vai ser o 2θ vezes o R, ou R vezes 2θ. Beleza, gente? Isso aqui é fundamental que você esteja bem por dentro, viu? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui do lado, esse Lzinho, eu vou escrever e apagar em seguida. Ele é o ângulo, né? 2θ vezes o R. Só que é melhor você escrever como 2rθ. Escrevendo como 2rθ fica mais elegante a escrita, né? 2rθ. Esse vai ser o valor do comprimento L. Aí vamos lá, gente. O que a gente tem que fazer aqui? É preciso tirar as componentes dessa tração, tanto no sentido do centro, né? Que a gente vai calcular a força centrípeta. A gente sabe que tem uma força centrípeta envolvida, né? Lembrando que aqui tem esse ômega, né? Ele está girando com a velocidade ômega. Então vai ter uma força centrípeta aqui. Então a gente precisa tirar as componentes, né? Aí o que a gente tem que observar? Quando a gente tira essas componentes, tem que saber o ângulo θ. Aí aqui a gente sabe bem disso, ó, que quando a gente pega essa tração, ela forma 90 graus, né? Ela forma 90 graus. Então é fácil da gente perceber que esse ângulozinho bem aqui, ele vai ser o θ. Esse ângulozinho bem aqui, ele vai ser o ângulo θ. Dá pra gente perceber isso muito claramente, ó, porque se eu pegar aqui o θ, aqui ele vai ter tipo um complemento dele, né? E aí quando a gente pega aqui tipo um complemento dele aqui para cima, né? Eu vou pegar meio que para cá assim, fazer tipo um pontilhadozinho aqui, né? Eu vou mostrar aqui, ó. O θ ele tá bem por aqui assim, né? Eu vou fazer apagar em seguida para não ficar poluída a figura, né? E aí a gente vê que o θ está bem aqui pelos alternos internos, né? A gente vê aqui alternos internos, o θ está aqui. Aqui a gente vai ter o π sobre 2 menos θ, então
Aqui tendo 90 graus só pode ser θ aqui nesse ângulo. Beleza, gente? Deu pra perceber todo mundo? É isso, que sim, né? Se vai ficar alguma dúvida, falem nos comentários aí. Eu tentei explicar bem direitinho essa parte aqui para de fato ver que ele realmente é o ângulo θ, né? Aí a mesma coisa aqui embaixo, é o mesmo ângulo θ. Aí a gente precisa tirar as componentes. Aí aqui o interessante é no sentido do eixo aqui do centro, né? Vou chamar aqui esse centro de O, né? Aqui nesse centro O, aí eu não vou nem colocar aqui embaixo para poder o desenho ficar interessante. Eu vou colocar um pouco mais para cima, beleza? Porque aqui a gente sabe que pode fazer tipo uma espécie de uma transferência, né? Ó, aqui você vai ter tipo um TX que vai estar apontando no sentido do centro, ó, tipo TX aqui e na parte de baixo também. Eu estou colocando um pouco mais para cá para não ficar em cima dessa parte aqui do diâmetro e ficar difícil de ver, né? Aqui tem um outro TX. Aí pronto, é isso que a gente tem que fazer aqui. A junção desses dois vai ser a força centrípeta. A gente vai perceber isso, que a força centrípeta é a junção desses dois TX. Vai ser o 2TX. E aí o que é a força centrípeta? A gente tem que se ligar disso. Vai ser uma massa M', ômega ao quadrado, vezes R. E aí a gente tem que se ligar desse ângulo, ó, que o TX é a mesma coisa que o T, né? Porque a gente sabe bem disso, que aqui, quando a gente faz aqui as componentes, a gente vê que é o cateto oposto. Ó. Quando a gente vê aqui o cateto oposto ao θ, é o T seno. Ó. O cateto oposto aqui é o TX, então vai ficar 2 vezes T vezes o seno de θ. Beleza, gente? É isso que a gente tem que fazer aqui. Mas antes disso, a gente tem que se ligar como é que escreve esse M', gente. Essa aqui eu já deixei por escrito, essa parte eu vou já voltar para cá. Mas aqui embaixo dessa figura eu vou fazer algo sensacional, que é trabalhar com o lambda, né? O que é o lambda? A densidade linear de massa, né? A densidade linear de massa. Lambda é a massa sobre o comprimento L. Mas essa massa M', né? Quando eu pego o total é M sobre L. Mas se eu pegar esse M', o M' que é a massa daquele pedacinho, ele vai ser lambda vezes esse Lzinho, tá certo? Aí eu vou substituir, ó. Vou substituir tanto o lambda por sendo M sobre L. Eu vou substituir o lambda por M sobre L. E esse Lzinho eu vou substituir por 2R θ. Pronto, gente. Essa é a expressão do M'. Você vê que é simples de chegar nela, né? Mas é preciso você estar por dentro desses conceitos, né? O conceito de densidade linear de massa, né? Você pegar aquele pedacinho, o conceito de ângulo, né? Tudo isso aqui você tem que estar bem por dentro. Então eu vou substituir M sobre L vezes 2R θ nessa expressão. E vai ficar Mzinho sobre L vezes 2R θ, aí vezes ômega ao quadrado vezes R igual a 2T seno de θ. Aí aqui a gente já vê que dá para cortar, ó, 2 de um lado com 2 do outro, a gente corta. E esse R dá para multiplicar com R tranquilamente. Ó. Ele vai ficar Mzinho sobre L, R ao quadrado, θ, ômega ao quadrado. E do lado direito fica T seno de θ. Aí pronto, essa parte aqui tem muito aluno que trava. Às vezes o aluno consegue chegar até aqui e aí ele trava. Aí é aqui que tá, a gente. É preciso fazer essa consideração de pequenos ângulos. A gente sabe que quando a gente tem pequenos ângulos, a gente consegue fazer considerações que aparecem em muitas questões. O ângulo θ, ele é aproximadamente tangente de θ, ele é aproximadamente o seno de θ. A gente pode fazer essas três aproximações sempre que você tiver ângulos pequenos. E aí, por que eu estou falando disso? Porque isso aqui é fundamental. A gente vê que tem o θ de um lado e o seno de θ do outro. A gente pode cortar o θ de um lado com o seno de θ do outro, porque isso aqui, apesar de no desenho ter feito meio extrapolado, esse aqui é um ângulo extremamente pequeno, esse ângulo θ. Então a gente vai poder fazer esse corte do θ com o seno de θ. A gente voltando para a expressão, a gente fica com isso aqui, ó, m sobre L, r ao quadrado, ômega ao quadrado, igual a t. Né? Mas aí o que acontece? A gente pode fazer algo sensacional, que é o próprio comprimento da corrente, né? Porque o comprimento da corrente, ela é o comprimento da circunferência, 2πr. Aí a gente quer a nossa resposta em função do L. Aí o que a gente pode fazer? Eu posso substituir aqui o R como sendo L sobre 2π. Se liga que eu posso escrever assim, o R como sendo L sobre 2π. Então eu vou substituir esse R ao quadrado por essa expressão ao quadrado. Aí assim a gente vai poder finalmente chegar na resposta. Eu vou isolar o m ômega ao quadrado
sobre L, e aí eu vou multiplicar por L ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Aí que eu posso cortar L, vai embora com o quadrado do L, e assim a gente chega finalmente na resposta dessa questão, que é m ômega ao quadrado vezes L em cima sobre 4π ao quadrado. Esse é o gabarito que tem lá nessa questão, o gabarito do livro que traz essa questão lá dos materiais do pessoal do Colégio de Farias Brito, né? Pra você ver que essa aqui é uma questão muito fora da curva, né? Uma questão que não é nem um pouco fácil, mas esse é o caminho para a resolução dela. Espero que vocês tenham entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanharem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!